Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Antes de mais nada, uma saudação para todos, muito bom dia. Também boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que alguns nos possam estar a ver. Uma saudação especial do Horácio para a Carménia, que é a mãe, não sei se ela está aqui. Ele pelo menos falou nisso. Sejam todos bem-vindos, como eu estava a dizer, sobretudo para aqueles que estão também fora. Hoje, em vez de um, era para ser 2 batismos. No entanto, devido a um mal entendimento, eram 2 batismos, apesar de ser da nossa paróquia, mas um deles era, como vai ser também, em Travassou, às 11h30. Desta vez, temos também aqui, em vez de 2, temos um. Os convidados, inclusivamente, tinham feito os testes para que tudo desse negativo e, pronto, em princípio, não vai ser por aí que o problema se põe. Vamos iniciar precisamente, eu vou perguntar aos pais que nome é que dão à criança, a vosso filho. Sim. Afonso Salvador. O que é que pedis à Igreja de Deus para o Salvador? O batismo. Foi como vocês pediram, certo? Não se consegue ouvir? Não se consegue ouvir? Bem. Agostinho e Fabiana. Estão a ouvir? Ótimo. Eu estava a perguntar, já sei que o vosso filho se chama Afonso, sei também e que vocês vão pedir para a Igreja o batismo. Ao pedir o batismo para o vosso filho, para o Afonso, tendes consciência do compromisso que assumis de o educar na fé cristã? Então, obviamente, que ele aprenda convosco, e sobretudo através do testemunho, a amar o Senhor e o próximo, observando a lei de Deus como Cristo nos ensinou. Eu perguntava também aos padrinhos se estão dispostos a ajudar os pais do Afonso no cumprimento do seu dever. É com alegria que a comunidade cristã recebe o vosso filho e afilhado. Em nome desta mesma comunidade, eu o irei assinalar com o sinal da cruz. Não poderá ser do modo que é habitual, por causa do contacto, mesmo que tenha as mãos higienizadas e esterilizadas e essas coisas todas, mas mesmo vocês os da casa, depois de eu fazer o gesto à distância do sinal da cruz, vocês tentam fazer também, procurem fazer o mesmo nessa altura. Os padrinhos, como não coabitam convosco, não fazem. E por isso é com alegria que a comunidade cristã recebe o vosso filho. Em nome desta comunidade, como eu estava a dizer, eu irei assinalar com o sinal da cruz e depois de mim vós ireis também fazer este mesmo sinal de Jesus Cristo. Tenta fazer. Pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, compaixão e piedade de cada um de nós,
também do Afonso e da família, perdoa os nossos pecados e a todos nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, façam o favor de sentarem. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Desculpa, Sr. Diamantino, não é essa. É a primeira. Pois estava virado. Deixe-me vir aí antes que você se esqueça outra vez. Espera aí. Espera aí um momentinho. Aqui. Não é não, desculpa. Agora sou eu que me enganei. Está aqui, está aqui. Leitura do livro de Jeremias. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: dispersaste as minhas ovelhas e as escorraçastes sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações, oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentem e não mais terão medo nem sobressalto. Nem se perderá nenhuma delas, oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria, há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós outrora, longe de Deus, vos aproximastes dele. Graças ao sangue de Cristo, Cristo é de facto a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela imolação do seu corpo. A lei de Moisés, com as suas prescrições e decretos, é assim de uns outros. Ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai num só Espírito.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente que eram como ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Ora, façam um favor de sentar um bocadinho. Quero ver se não falo muito, até porque hoje, como temos o batismo, para não chegar depois atrasado e depois é tudo em carambola, acabam os últimos por sofrer todas as consequências, deixai apenas que dê algumas palavras muito simples a propósito da palavra de Deus que hoje nos é proclamada. Também, e além da saudação, obviamente, a todos vós e também a todos aqueles que são da família do Agostinho e da Fabiana, que estão aqui para batizar o Afonso. Também uma saudação amiga, eu sou o Padre Júlio, para quem não me conhece. Quero também dar uma saudação àqueles que nos acompanham, e já são alguns, para não dizer muitos, que estão em diversas localidades, em diversos países, particularmente, já nem falo dos que estão em Águeda, que habitualmente nos acompanham, mas para falar daqueles que estão mais longe, lembro a Clélia, que está na França, também a Diolinda, que está na Alemanha, a Alemanha que, como sabemos, Alemanha e Bélgica, em que tiveram nestes últimos dias um autêntico pesadelo, com mortes que uma pessoa de facto nunca poderia pensar que acontecessem na Alemanha. Espero que a Diolinda, que está connosco da Alemanha, que não tenha sofrido as consequências. Também uma saudação para a Maria, que está na Califórnia, também ainda na Suíça, também, que é o caso do Horácio, a Clélia, que está na França, como já dizia há pouco, penso eu que já referi. Isto para lembrar apenas, eu estou aqui a fazer, enquanto estou assim, para quem tem destas coisas sabe que eu estou aqui a ver os comentários que entretanto vão surgindo e que de facto neste momento nos acompanham 26 pessoas. Sejam bem-vindas e bem-vindos e a vós também. Ora bem, não façam batota, está aqui alguém, isto também é para vocês, para o coro, não façam batota. Que é isto? Está aqui alguém que ainda se lembra do que é que falou o Evangelho do domingo passado? Eu sei que são vários que sabem, mas tenham paciência. Lembram-se? É natural que não. E eu lembro-me porque tive que andar de volta disto, não é?
lembram-se que Jesus os enviou 2 a 2. Não leveis alforje, nenã, sandálias, sim senhor, e tal, e não sei o quê, na casa onde entrardes. Pronto. Eu estou a dizer esta coisa porque o Evangelho de hoje vem na sequência desse Evangelho. Ou seja, enquanto que no Evangelho de domingo passado, desculpem, enquanto que o Evangelho exatamente. O Evangelho de domingo passado era Marcos 6, 7 a 13 e este é Marcos 6, 30 a 34. Ou seja, enquanto que no domingo passado Jesus dizia, chamou-os os 12, começou a enviá-los, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros, ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser o bastão, que depois até falámos de Moisés, não sei se lembram de Moisés, o que é que ele fez com o bastão, o que é que ele fez com o cajado. Quando entrares em alguma casa, ficai nela, até partirdes. Se não fordes recebidos em alguma localidade e os seus habitantes não vos ouvirem, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento e expulsaram muitos demónios. Ora bem, hoje é precisamente o regresso. Jesus envia-os e hoje é o regresso. É a primeira vez no Evangelho de São Marcos que nos aparece o nome de apóstolos, aos apóstolos. E, de facto, diz assim, naquele tempo, foi a leitura de hoje, os apóstolos, os tais que foram enviados 2 a 2, e que nós vimos no domingo passado, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Portanto, a gente pode imaginar, ide, e podemos imaginar de facto depois a partilha. Ó Senhor, olha que aconteceu isto, olha que Senhor, que aconteceu aquilo e tal, não sei mais quantos. E Jesus o que é que ele faz? Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. Esta é a primeira coisa importante que eu gostava de vos dizer. Descansai um pouco. Descansar um pouco. E descansar às vezes não significa estar de barriga para o ar a curtir o bronze. Hoje, se calhar descansar, até porque às vezes uma pessoa até fica cansada de estar de papo ao ar, desculpem a expressão, hoje descansar até pode ser até outro trabalho, pode ser até mudar de atividade, pode ser fazer coisas que não se fazem habitualmente. Pode ser, até porque às vezes, quantas vezes os passeios, em que uma pessoa vai visitar determinadas coisas e determinados países e não sei mais quantos, chega à casa, passado o passeio, a viagem, ainda bem mais cansado do que foi. E, portanto, é fundamental descansar, mas descansar no sentido de termos uma tranquilidade de espírito. Reparem que, vindo comigo para um lugar isolado, saber de facto aproveitar esta ocasião para ver uma igreja que eu nunca vi, que ouvi falar, conhecer de facto coisas que não sei, paisagens. Ouçam, eu penso que, como eu digo, descansar passa por aqui, por estas pequenas coisas, que para mim são grandes. Vindo comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. Havia tanta gente que a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Ouçam, nós, quando chega a altura das férias, podemos pensar que é para descansar. E descansar é desligar de tudo e de todos. Não é. Não se pode desligar de Deus. E por isso é que quando aqui partiram para um lugar isolado, sem mais ninguém, mas estava lá Jesus. Ser capaz de perceber aquilo que Ele quer de nós, sermos capazes de fazer férias com Jesus. E ouçam, não significa que uma pessoa tenha que andar a rezar por tudo, em todos os cantos, não é isso. Significa que somos convidados a ser diferentes, somos convidados a descansarem, somos convidados, para usar a linguagem que o Diamantino há pouco estava a falar, do Jeremias, somos convidados a ser pastores. E pastores, a gente pensa logo nos políticos, pensamos também nos padres, que às vezes também fazem coisas que não devem, pensamos em muitas coisas, mas esquecemos de nós.
nós também devemos ter a obrigação de ser pastores. E pastor significa aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que não dispersa. E isto passa pelos pastores que estão em casa, que é o pai ou que é a mãe, e às vezes em que são os filhos, e outras vezes em que é o marido, e outras vezes em que de facto são as pessoas mais velhas e por aí fora. Ser pastor significa não dispersar, significa criar bom ambiente, significa de facto estar com Deus, mesmo que às vezes aparentemente até nem se veja nada. Eu penso que a palavra de Deus vai um pouquinho nesta linha hoje. E como dizia que ia ser breve, eu vou terminar. E vou terminar pedindo ao Senhor que nos ajude a criar tempo para nós. A estar em férias, em descanso, nem que seja... E ouçam, até é um pecado, deixai que eu vos diga, é um pecado de omissão, nós tendo a maravilha que nós temos na nossa freguesia, e eu estou a falar como deves e como devem imaginar, da nossa pateira, acho que de facto, às vezes andamos por aí, por acolá, chegamos a casa todos partidos e não sei mais quantos, quando temos coisas maravilhosas para rejuvenescerem. Eu penso que as férias passam por aqui e passam por isto também. Que o Senhor Jesus, que vai no nosso barco, nos oriente na viagem para a outra margem, que seja de descanso, para quando voltarmos com mais vigor, possamos segui-lo por onde quer que Ele nos proponha. E nós agora iríamos aproveitar este ensejo para dar continuidade à nossa celebração. Podemos ficar de pé, se assim o entenderdes. E vamos agora apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos. E a cada pedido, a cada intenção, nós vamos dizer: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que a Igreja Santa, Nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os governantes e as autoridades exerçam com justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, que se compadeça das multidões que não o conhecem e venha ensinar-lhes a verdade, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as nossas comunidades vivam em união com os pastores que Deus lhes deu, os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. E também, como dizia aqui a Clarinda Pereira, pelo fim da pandemia, sim, vamos pedir ao Senhor que este flagelo, com estas variantes todas, alfa, beta, gama, delta, que já vai de facto em 4, que termine por forma a que nós possamos valorizar as pequenas, grandes coisas, quanto mais não seja de estar a falar até uns para os outros sem máscaras. Oremos ao Senhor. Por todos aqueles que estão no estrangeiro, e estou neste momento 32 na nossa companhia, para que eles, tal como nós, possam também recuperar forças para trabalhar melhor, oremos ao Senhor. Diz a Diolinda, que está na Alemanha, a Diolinda Rezende, por todas as crianças e adultos vítimas das cheias, que Deus lhe dê forças e coragem, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção,
Senhora dos milagres, Senhora das dores, Senhora do amparo, Senhora do acolhimento, Senhora de Fátima, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo Antônio, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Santos Mártires de Marrocos, Arcanjo São Miguel, Santa Joana Princesa, todos os santos e santas de Deus. Deus Todo-Poderoso, que enviastes o vosso Filho unigênito para dar aos homens cativos do pecado a liberdade de vossos filhos, humildemente imploramos a vossa misericórdia para estas crianças que agora irão ser ungidas no peito. Arrancai-as do poder do mal e, como hão de experimentar as seduções do mundo e lutar contra o mal, fortalecei-a com a graça do vosso Filho e guardai-a continuamente na sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora bem, em condições normais, como vocês sabem, eu iria agora com um bocadinho de algodão, bebido em óleo, iria colocá-lo no peito da criança, para que não haja perigo de contágio, de qualquer eventual contágio. Eu vou usar o cotoneto e irei inseri-lo aqui neste óleo dos catecúmenos. Irei colocá-lo precisamente fazendo uma cruz no peito. Deixa-me já apertar isto. Cuidado. É a altura agora de benzer esta água, que vai ser utilizada depois no batismo de Afonso, não é? Pai Santo, pelo vosso poder invisível realizais uma obra admirável mediante os sacramentos, de muitos modos preparaste a água para manifestar a graça do batismo. No princípio do mundo, o vosso Filho, o vosso Espírito, pairava sobre as águas. No dilúvio, quisestes significar a regeneração espiritual. Os vossos filhos, conduzidos por Moisés, atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho. O vosso Filho foi também batizado nas águas do Jordão. Quando o vosso Filho Jesus estava na cruz, do seu lado saiu sangue e água. Olhai, Pai Santo, para a vossa Igreja e dignai-vos abrir-lhes a fonte do batismo. Receba esta água, pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho Jesus Cristo, para que o Afonso seja elevado à vossa dignidade e possa surgir um homem novo. Sobre esta água, Senhor, deixa por vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que, por Jesus Cristo e com Jesus Cristo, possam ressuscitar para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos, esta criança que vós apresentais ao batismo vai receber de Deus uma vida nova e vai renascer pela água e pelo Espírito Santo. Procurai com todo o empenho educá-la na fé, para que esta criança seja defendida dos contágios do pecado. Se vós, guiados pela fé,
se estáis dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a fé em Jesus Cristo, que é a fé na Igreja. Por isso eu pergunto, e agora só para os pais e padrinhos, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Eu peço a todos vós agora também, juntamente com eles, acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Acreditais em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, que padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que está à direita de Deus Pai? Sim, creio. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé que professamos, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo Nosso Senhor, na qual agora mesmo o Afonso vai ser batizado. Eu peço que de facto que deixem o campo livre também para que os que estão longe possam também dar conta do que está aqui a passar e pedíamos que vos aproximasseis, sim? Ok. Podem inclinar. Baixa mais um bocadinho, está bem? Afonso, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ok. Podes passar um bocadinho da toalha para enxugar. Se fosse no inverno, não teria conta da piada, não. Pois. Deus Todo-Poderoso, que te libertou do pecado e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, te unja agora com um crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças, está bem, Afonso? Permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém. Podes colocar a toalha e já ireis perceber porque é que iremos colocar a toalha. Tomem atenção àquilo que eu vou dizer a seguir. Afonso, agora és nova criatura e estás revestido de Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo de graça. Ajudado pela palavra e pelo exemplo de todos, conserva-a sempre imaculada até à vida eterna. Amém. Eu peço que, para não haver contactos, vamos só resumir isto ao básico. Assim a mãe toca na vela, apenas a mãe, e se fosse antes era o padrinho, tocava e não sei o quê, assim para que não haja qualquer... Oi, acende-se a vela, acende-se a... Mas espera, desculpem lá. Sim, está bem. Sim. Acenda, se puder. Isto realmente correu mal. Mas isto é um gesto simbólico, porque só se transmite aquilo que se recebe. Esta vela grande, que por acaso está a apagar-se, representa aqui Jesus Cristo, e por isso é em Jesus Cristo que se acende a vela, isto é, que se transmite a fé. A vós se confia o encargo de velar por esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva sempre como filho da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Afonso, apaga lá, anda lá. Bem. Vá lá, pronto. E nós vamos agora sentar-nos fazer o nosso ofertório, está bem?
terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória. Dizemos, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vive, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, na casa da igreja de Nossa Senhora da Assunção, de toda a igreja espalhada pela França, pela Suíça, pela Alemanha, pela Califórnia, pela Austrália, para lembrar apenas aqueles que estão na nossa companhia desses países e também por outras paróquias aqui do nosso país que estão também hoje na nossa companhia. Tornai esta igreja dispersa mas unida, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, desta Diocese de Aveiro, o Afonso, que hoje foi batizado, e a sua família, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também daqueles nossos familiares, amigos e benfeitores que partiram para o Pai, que tem coração de mãe. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. E tende misericórdia de todos nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora do Amparo, das Dores e dos Milagres, Senhora do Acolhimento e de Fátima. E todos aqueles que são vossos amigos, os santos, sobretudo aqueles que são venerados nas nossas paróquias e capelas, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que nos pede para ser pastores, eis aquele que quer que cada um descanse, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e sereis. O corpo de Cristo. Mais às laterais, se calhar. Cuidado com o fio, está bem?
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que nos deixaram, mas que estão vivos e presentes ainda na nossa vida, no nosso coração, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho, por favor. Ora bem, esta semana que vamos entrar vai ser mais intensiva na paróquia de Ois da Ribeira, uma vez que 2 a 8 dias eu irei ter em Ois da Ribeira a primeira comunhão, o que faz com que tenha que fazer alterações nas paróquias. De qualquer dos modos, dizer que, e só para não baralhar, dizer que no sábado eu terei Eucaristia em vez de domingo. Terei Eucaristia antecipada em Travassou, sábado, às 19h30, às 7h30 da tarde, e por isso não haverá missa em Paradela, mas apenas em Travassou no sábado, às 19h30. Depois, no domingo, teremos aqui a nossa Eucaristia à mesma hora, às 9h, e em Ois da Ribeira, que é a festa da primeira comunhão, tal como hoje acontece, irei ter também no domingo a missa às 10h15, como hoje. Depois, pronto, para já é melhor não dizer muito mais, porque entretanto a gente pode ficar baralhado e, portanto, para já é assim. No sábado, missa antecipada em Travassou, 19h30, e no domingo, 9 aqui e 10h15 em Ois da Ribeira. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, um bom domingo, um bom descanso, boas férias, se for caso disso, bom trabalho. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Eu peço depois que venham cá assinar, sim.